Concurseiro e Nilda e concurseiro e Nildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos iniciar a nossa aula 5 da Lei Orgânica do município de Paraty. Você que vai fazer o concurso de Paraty, vem com a gente, tá? Vem com a gente que você vai ficar na cara do gol, tá? Não esquece, se gostar da aula, likezão pro Titi, deixa um comentáriozinho bonitinho e também se inscreve no canal para receber as notificações. Galera, nosso material continua na promoção. 52 questões do Estatuto do Servidor, comentadas e com gabarito, e 80 questões aí da Lei Orgânica. O material ele é assim, ó, o material é em PDF, tá? Ele é em PDF, você vai ler, ele não tem videoaula, tá? É só o PDF mesmo, beleza? Show de bola. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando do processo legislativo. Então, o que seria o processo legislativo, né? Quando você vai ver um processo na justiça, por exemplo, ele passa por etapas, né? Até ser concluído, até ele ser transitado em julgado. O processo legislativo é a mesma coisa, né? Para uma emenda à lei orgânica, precisa passar por um processo de votação. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma, né? Mas precisa passar por um processo de votação, precisa ter um debate, né? Precisa ter ali uma troca de ideias para que seja feita a emenda à lei orgânica. A lei complementar é a mesma coisa, né? Para que seja criada uma lei complementar, ou que ela seja modificada, ou que ela seja elaborada, é preciso cabeças pensando, né? Para elaborar uma lei complementar. A lei ordinária é a mesma coisa. Então, tudo é um processo até que seja concluído. Precisa de um quórum mínimo, eu vou explicar para vocês o que é. Precisa de uma maioria absoluta, de uma maioria simples em alguns casos, né? Precisa de trocar ideias, né? Que a gente vai entender aqui. Tem que mandar a proposta para a Câmara Municipal. E aí a gente vai falar de todas essas leis aqui, das leis delegadas, das resoluções, dos decretos legislativos. Eu vou falar assim de uma forma bem simples, porque a banca não vai perguntar a você o que é uma lei complementar, né? O que é uma lei ordinária. Mas é bom você saber que na hora da prova, se a banca perguntar para você quais são os processos legislativos, você já vai ficar safo, beleza? Então aqui, ó, a primeira é a emenda à lei orgânica. Uma emenda é uma atualização da lei orgânica, né? É uma atualização da lei orgânica ou para colocar uma informação nova, né? Ou vai adicionar uma informação nova, ou vai atualizar uma informação já existente. Então, isso é que é uma emenda à lei orgânica. A gente sabe que a lei orgânica ela é a lei que rege o município, é como se fosse a Constituição Federal do município. Para que seja feita uma emenda à lei orgânica, precisa de algumas etapas, por isso que é um processo, né? Aqui no parágrafo único não, no artigo 40, isso aqui é a parte que a banca te confunde. A lei orgânica municipal ela pode ser emendada mediante proposta. Preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. A proposta vai ser enviada para a Câmara Municipal. Quem que envia essa proposta? Um terço, no mínimo. Pode mais? Pode. O mínimo é um terço dos membros da Câmara Municipal. Então, quem pode enviar uma proposta para emenda à lei orgânica, né? Para atualização da lei orgânica? Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Quem são os membros? Vou botar até aqui para você gravar. Quem são os membros da Câmara Municipal? Os vereadores, tá? São os vereadores. E o prefeito. O prefeito também pode enviar uma proposta. Observe que isso aqui é uma proposta. Aqui mais abaixo, você vai ver no parágrafo 1, a proposta ela vai ser votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias. Intertício é intervalo. Mínimo de 10 dias. Pode ser mais dias? Pode, o mínimo são 10. Então, vai haver eles vão enviar a proposta, aí vai haver uma votação. Votação no primeiro turno, e aí vai ter um segundo turno, claro, com esse intervalo de no mínimo 10 dias. Vai haver mais um debate, e aí sim ela vai ser aprovada. Qual é a parte que a banca te pega? É esses 2 terços aqui. Porque ela pode te confundir na hora da pergunta.
A proposta vai ser votada por 1/3 dos vereadores ou por 2/3 dos membros da Câmara? Entendeu? A proposta vai ser enviada por 2/3 dos membros da Câmara ou por 1/3 dos membros da Câmara? Então é nessa parte. Quem pode enviar a proposta? A proposta você vai lembrar que é 1/3. E o prefeito? O prefeito pode enviar uma proposta para atualizar a lei orgânica. Beleza, ele enviou o Brasil. Show. E aí a proposta vai ser votada. Essa proposta que foi enviada vai ser votada. Por quem? Por 2/3. Aí quem vai fazer essa votação e vai aprovar são 2/3 dos membros da Câmara. Não se esqueça disso, tá? Porque a banca gosta muito. Todas as bancas gostam de fazer essa confusão. Aí a emenda à lei orgânica, ela vai ser promulgada, ela será promulgada, ou seja, vai bater o martelo, vai fazer valer pela mesa da Câmara. Então lembre disso aqui também, porque ele vai perguntar: a emenda à lei orgânica será promulgada por quem? Pelo prefeito? Pelos vereadores? Pelo presidente da Câmara? Pela mesa da Câmara? Quer dizer, já corre ali um pouco, né? A mesa a gente sabe que é o conjunto de vereadores que administra a Câmara dos Vereadores, né? A Câmara Municipal. Então, vamos lá, recapitulando. A proposta é enviada por quem? 1/3 dos membros. 1/3 dos vereadores. E o prefeito também pode enviar essa proposta. A proposta vai ser votada por quantos? Quantas pessoas? 2/3 dos membros. Lembrando que são 2 turnos, tá? 2 turnos com interstício, ou seja, intervalo no mínimo de 10 dias. Beleza. E aí ela vai ser promulgada, ou seja, vai bater o martelo, vai fazer valer a lei por quem? Pela mesa diretora com respectivo número de ordem. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município, né? Alguma emergência que esteja acontecendo no município, ela não pode ser emendada, não tem sentido nenhum também, né? Beleza, voltando aqui para o processo legislativo, a gente falou da emenda. Aí ele tem as leis complementares. Quem que cria as leis complementares? A própria lei orgânica cria as leis complementares. Aqui mais abaixo, você vai ver nesse parágrafo único aqui do artigo 42, que serão leis complementares, dentre outras previstas na lei orgânica. Aí ele vai falar Código Tributário do Município, Código de Obras, Plano Diretor de Desenvolvimento. O Plano Diretor é um, é uma lei de planejamento urbano, né? Código de posturas. Observe que essas leis são todas leis, não vou dizer que é porque não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Mas qual é a diferença? Ó, lei instituidora do regime jurídico, então o regime jurídico também é feito por lei complementar. Lei de criação de cargos, funções e empregos públicos também é lei complementar. Agora, qual é a diferença, né, da lei complementar e da lei ordinária? A única diferença é o quórum, né? É o quórum não, é o número de vereadores. Eu não sei, eu acho que tem 9 vereadores, né, no município. Isso, 9 vereadores aqui. Tá. O município de Paraty tem 9 vereadores. Qual é a diferença das leis complementares e das leis ordinárias? As leis complementares são leis que precisam de mais cabeças pensando. Então, vamos supor, eu vou colocar 9 vereadores. Vamos supor que o total são 9 mesmo, né? 9 vereadores. Qual é o quórum mínimo para uma lei complementar? Como é maioria absoluta, precisa dos 9. Só que é sempre a metade mais 1. Então, qual é a metade de 9? Metade de 9 é 4,5, né? É 4,5. Não dá para ir metade de um vereador. Tem que ser 5, né? Vai arredondar para 5, né? Então, fica 5 votos a favor e 4 votos. 5 mais 4, 9, né? Então, tem que ter, no mínimo, 5 votos a favor e, claro, 4 votos contra, né? Então, vai criar uma lei complementar, essas leis aqui, né? Vamos criar uma lei do Código Tributário do Município. Tem que ter uma votação de, no mínimo, 5 vereadores. É a maioria absoluta. Qual é a diferença da maioria absoluta? O quórum mínimo. O que significa quórum, né?
O quórum é o mínimo de alguma coisa. Para você jogar futebol, você tem que ter, futebol, né, profissional, né? Tem que ter 11 jogadores de cada lado. São 22 jogadores. O quórum mínimo aqui tem que ser os 9 vereadores, no caso de uma lei complementar. Por quê? Porque uma lei complementar, ela é uma lei um pouco mais criteriosa, que precisa de mais expertises, que precisa de mais cabeças pensando, né? Que precisa ali da atenção de todo mundo. Então, a lei complementar, inclusive na Constituição, ela é uma lei que tem o próprio nome, lei complementar. É uma lei que precisa de maioria absoluta. Já a lei ordinária é uma lei mais comum. Então, vamos supor, vamos criar uma lei que coloca rampas para pessoas deficientes, para pessoas com deficiência. Eu estou dando um exemplo, tá, galera? Bem simples. E aí precisa dos 9? Não, precisa só de quem está lá na hora. Então vamos supor, tem 4 vereadores lá no dia, dos 9. É a metade mais um. Qual é a metade de 4? 2 mais 1, 3. Por que que eu coloco mais? Por que que sempre coloca mais um? Porque se eu colocar só a metade dos votos. Se eu colocar só a metade, 2, e 2 votarem sim e 2 votarem não, vai empatar. Então, o mínimo de votos nesse caso tem 4 lá. São 3 vereadores votando sim para a lei ser aprovada e 2, não, e 1 votando não. Tá? Então, qual é a diferença da lei complementar? Ela precisa de todo mundo envolvido, os 9 vereadores. E aí tem que ter 5 votos a favor, né? Porque 4,5 mais 4,5 dá 9. Não tem como ir a metade. Aí arredonda para 5, né? Não tem como ir a metade de um vereador, então arredonda para 5. Aí tem que ter 5 votos a favor e 4 votos contra para aprovar uma lei complementar. É basicamente isso. É basicamente isso. A lei complementar não quer dizer que ela seja mais importante. É que a lei complementar ela precisa de mais cabeças pensando, né, de trocar ideias, né? Que quanto mais cabeças pensando, melhor, né? E a ordinária não. A ordinária ela é uma lei comum. É uma lei que pode ser criada de forma mais simples, né? Então, quem tiver lá na hora tem 6 vereadores. Qual é a metade de 6? 3. Mais 1, 4. Então, tem que ter 4 votos a favor e 2 contra. Aí é aprovada a lei, tá? Ah, Thiago, pode ter 5 e 1? Pode ter 5 votos? Pode. O mínimo são 4 votos, no caso se tivesse 6 lá, né? Ah, Thiago, e no caso dos 9, pode ser 6 vereadores votando a favor? Pode, aí seria 6 mais 3, tá? O mínimo são 5. O mínimo de voto a favor são 5 votos para ela ser aprovada. Se ela não for aprovada, ela é arquivada, tá? Então, essa é a diferença. Então, passa um processo legislativo. Eles vão debater, vão criar as leis. É assim que a Câmara funciona, né? Além dela fiscalizar o Poder Executivo, ela tem o poder de legislar, né? Assuntos de interesse local. Leis delegadas. Leis delegadas funcionam assim. O prefeito, ele, em um caso de exceção, para não passar por todo o processo, em um caso de exceção, ele pode ter o poder de criar leis, só que ele tem que passar, né? A Câmara tem que autorizar. Então, ele cria uma lei, a Câmara autoriza e a lei é promulgada, tá? Isso que é uma lei delegada. Vai delegar poder ao prefeito para ele criar uma lei. Inclusive aqui, ó, no artigo 47, se eu não me engano é o 47, deixa eu ver. As leis delegadas aqui, ó, as leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação, ou seja, o poder de criar a lei, à Câmara Municipal. Então, para, né, não passar por todo esse processo de criar lei, de quórum, de tudo isso, existe uma exceção, né? Isso é uma exceção. Aí o Poder Executivo, ele, nesses casos, em casos, né, de extrema urgência, ele pode criar uma lei delegada, beleza? As resoluções, galera, as resoluções funcionam assim. As resoluções, eu vou colocar grandão aqui para você ver melhor. As resoluções, elas são atos normativos emitidos exclusivamente pela Câmara Municipal. Elas vão tratar de quê? De assuntos que dizem respeito à própria organização e funcionamento do legislativo. Então, elas não exigem
ali, no caso, a sanção do prefeito, né? Elas vão tratar exclusivamente de questões internas. Então, as resoluções são atos normativos exclusivamente ali de questões internas, como definição de regras, né? Definição de regras para as sessões, comissões, decisões ali administrativas dentro da Câmara, enfim. E aí vem o que a gente chama de decreto legislativo. Decreto legislativo, galera, vou colocar grandão para você ver melhor. Também são normativos, né? Decretos são normativos que tratam de questões de competência exclusiva da Câmara, né? Que não precisam também ali da sanção do prefeito. Normalmente, os decretos legislativos tratam de temas como aprovação de contas do prefeito, realização de referendo, né? Concessão de títulos honoríficos ou regulamentação de matérias que estão fora da competência ordinária das leis. Então, esse tipo de decreto é uma maneira pela qual a Câmara exerce seu papel fiscalizador e simbólico, como quando concede homenagens ou autoriza consultas populares. No caso aqui de requerimento, moções, indicações e demais necessários, nesse caso aqui, esses instrumentos são mecanismos também de ação política utilizados pelos vereadores para comunicar-se formalmente com o executivo ou expressar opiniões coletivas, né? Então, aqui no caso de requerimentos, por exemplo, os requerimentos são usados pelos vereadores para pedir informações ou providências ao Poder Executivo ou outros órgãos. As moções aqui, né, são proposições que vão expressar ali a opinião ou o sentimento da Câmara sobre determinado assunto, como moções de repúdio, aplauso ou solidariedade, né? Indicações são sugestões ao Executivo para que adote certas providências ou execute determinadas obras, né, sem caráter obrigatório. E os demais necessários, né, que refere-se a outros tipos de atos que possam ser necessários ali para o funcionamento do legislativo, mas que não se encaixam nas categorias mencionadas. Então, o processo legislativo, ele o quê? Ele reflete a divisão de competências e o equilíbrio de poderes entre o legislativo e o executivo no âmbito municipal. Então, cada tipo de norma ou ato legislativo tem uma função específica, como a gente explicou para vocês hoje. Beleza? Então, aqui, né, no artigo 43, você vai ver que são de iniciativa exclusiva do prefeito. As leis que disponham sobre o quê? Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia e aumento da remuneração, tudo que é ligado à criação de cargos, à transformação ou extinção, né, que seria a eliminação do cargo, fica a critério exclusivo do prefeito. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria também é de iniciativa exclusiva do prefeito. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e os órgãos da administração pública, né? Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, tudo isso, quem cria e estrutura é o prefeito. Matéria orçamentária ou que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Beleza? Ok. Aqui mais embaixo, deixa eu ver se tem uma informação bem legal aqui que eu gosto muito de falar. Aqui, eu acho que é esse artigo 46 aqui, ó. Aprovado o projeto de lei. Deixa eu ver se eu passei aqui, se eu pulei. Não. Essa parte aqui. Calma aí que eu pulei. O artigo 41. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, né? Então, qualquer vereador pode criar um projeto de lei, ao prefeito, claro, né? E ao eleitorado. Ou seja, você, eleitor, pode também criar uma lei. Inclusive, a lei de ficha limpa foi criada pela população, pelo povo, né? Não foi criado pelo prefeito nem pelo vereador. A lei de ficha limpa foi criada pelo povo.
Aí aqui, no caso do eleitorado, gravar essa informação aqui, ó, que a exercerá sobre a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo por 5% do número de eleitores do município. Então, grave esse 5% aqui, tá? Então, a iniciativa de criação de leis pode ser vereador, prefeito e o eleitorado. Claro que tem que vir com a moção articulada, subscrita e no mínimo 5% dos eleitores do município. Voltando aqui mais abaixo, aí aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito, que arquecendo o sancionará. Sancionará é dar o ok, né? Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, ou seja, ele pode vetar o projeto de lei, né? Total ou parcial, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos dele ter vetado a lei, tá? O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso e de alínea. Então, o que é artigo, né? Artigo é isso aqui, ó. Isso aqui é artigo, claro, né? Artigo. Parágrafo é isso aqui. Tem esse símbolozinho aqui, é parágrafo. Inciso é os algarismos romanos. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. São incisos, tá vendo? E as alíneas são as letras, tá? São as letras. Não sei se tem aqui as letras. Deixa eu ver. Se tiver letra A, B, C, D, são as alíneas. Não tem. Deve ter, mas aí eu vou perder muito tempo. Mas beleza, então, só para você entender, tá? Isso é assunto de prova, inclusive. Eu já vi muita prova, não nessa prova, né? Mas já vi prova perguntando sobre isso na parte de conhecimento específico, né? Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção. Que a gente chama de... o silêncio do prefeito é como se fosse quem cala consente, né? Então, o veto será apreciado pelo plenário em uma única discussão e votação dentro de 30 dias, isso aqui falando das leis, tá? Do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, ó a maioria absoluta aqui, tá vendo? Dos vereadores, pelo processo nominal de votação. Então, você já sabe que maioria absoluta tem que ter todo mundo, os 9 vereadores. Eu sei, galera. Eu sei, por favor, não me recrimine, não me coloque na parede e fala, Thiago, não tem mais 9 vereadores, agora tem mais. Eu sei, agora você tem que seguir o que está aqui, tá? Tem que seguir o que a lei orgânica está falando. Rejeitado o veto, o projeto será enviado ao prefeito para promulgação. Promulgação é fazer valer a lei, tá? Show. Beleza. Fiscalização. A gente vai falar também na próxima aula, já tem o quê? 23 minutos? Na próxima aula a gente vai falar dos impostos. Ah, do Poder Executivo aqui também. A gente vai falar do Poder Executivo. Isso aqui é muito importante. A gente vai falar do Poder Executivo. Então, a próxima aula é o Poder Executivo. Se vocês quiserem, né, uma próxima aula. Aí eu falo do Poder Executivo e a gente finaliza com vai falar essa parte aqui toda e a gente finaliza a parte de impostos, que cai muito também, tá? Ah, e essa parte aqui também é importante, esse artigo 72, fique atento nele, porque as condições de investidura no cargo de secretário ou diretor... Ah, não, aqui é cargo de diretor. Ah, não, porque para cargo de prefeito também é 21 anos. Para cargo de vereador são 18 anos, tá? Então fica atento nisso aí. Então a gente vai falar sobre os impostos, que também é um assunto muito, 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 muito recorrente em prova, tá? E aí a gente finaliza, beleza? A gente vai falar do Poder Executivo na próxima aula, claro que se vocês quiserem uma próxima aula, e depois a gente fala sobre os impostos. Não sei se tem os impostos aqui, será que não tem, gente?
Proibições, certidões. Tem que ter, né? Tem que ter, pelo amor de Deus. Obras. Tributos. Aqui, artigo 114. Se você quiser dar uma lida também, pode dar uma lida, tá? Então hoje a gente fica por aqui. A gente volta com o poder executivo. Quem que exerce o poder executivo, né? Então vamos estudar aí o poder executivo aqui na próxima aula, artigo 53. Claro que se vocês quiserem, beleza? Tamo junto nessa jornada. Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau! Agora é tchau.